Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu já estou trazendo um pouco da minha opinião para Brasil e Noruega. Um jogo aí que, na minha opinião, tende a ser mais tranquilo, entre aspas, do que contra o Japão, por se tratar de um time de diferentes características. Noruega, falando um pouco dela agora, é um time que explora muito o lado direito do adversário, com o Nusa, né, que é o ponto esquerda deles. Cara muito habilidoso, tanto é que chamam de Neymar norueguês, né, povo de lá. Um ponto muito habilidoso de drible, que vai para cima. E eu acho que o Brasil tem sim que se preocupar muito com ele, né, principalmente esse lado direito defensivo aí do Brasil. Falar aqui da Noruega que tem como destaque, né, esse Nusa, o próprio Haaland, que é o 9 centroavante deles, o Odegaard, um meio ali, camisa 10, mas que procura muito jogos, aparece muito para a partida, volta também para iniciar jogadas, é um cara que se apresenta demais nessa Noruega, que é um dos destaques ali desse time, né, tanto da Noruega como também do Arsenal. Falar aqui do Sorloth, que é o ponta direita da Noruega, mas a verdadeira posição dele é como centroavante, como um 9, mas como o time já tem um Haaland e ninguém vai tirar a vaga dele dali, o técnico acabou por optar pelo Sorloth jogar na ponta direita. É um atacante de força física, sim, mas não tem aquela velocidade que teria um Nusa, que já é o ponto de esquerda, né, da Noruega. É um cara mais pesado, forte, mas bem pesado, que não volta para marcar. Geralmente é muito visível, muito perceptível nos jogos da Noruega. É um ponta direita que sobe, ataca, mas quando é para voltar ele não acompanha. Então, por ser da direita, acho que vai ser interessante pro Vinícius Júnior tá explorando o lado dele, tá? Por jogar na esquerda. E eu acho que tende sim a ser um jogo de protagonismo do Vinícius Júnior. Tá? Um jogo que acho que a gente tem que esperar muito dele, até porque é um lado da Noruega que não é tão reforçado defensivamente. Aproveitando essa deixa, a gente pode falar sobre os dois laterais, que é o Rolf e o Pedersen da Noruega. Os dois laterais que, quando a Noruega sai para jogo, sempre um dos dois sobe e o outro fica, fazendo uma linha de 3 com os outros dois defensores. Então, e quem sobe mais é esse Pedersen, que é o lateral direito. Então, assim, é mais um ponto, né, que a gente pode citar aqui, que vai ajudar sim o Vinícius Júnior. Tende a ajudar, porque como o Sorloth é um ponta que sobe, mas não volta muito, o Pedersen já tenta se juntar mais com ele ali quando vai atacar, né? Ele até dá uma centralizada um pouco, o Sorloth, mas enfim. Então eu acho que nessa partida o Vinícius Júnior tende sim a ser o protagonista pelo lado esquerdo dele. Da Noruega a gente pode citar o Oscar Bob, que é um ponta direita reserva, que sempre entra no lugar do Sorloth ou até no lugar de um lateral. É um cara muito habilidoso, se assemelha muito com o Nusa, que é o ponto esquerda, mas que é de drible, vai para cima também. E por isso que eu acho que as laterais do Brasil vão ter que estar bem afiadas, né, para esse jogo. Não vão nem poder subir muito, ficar realmente ali bem rígidos ali na marcação, né. Eu também não me espantaria se esse Oscar Bob começasse no lugar do Sorloth, porque a Noruega eu acho que seria interessante para eles começar dando pressão no Brasil, os dois pontas, tá? Sem talvez explorar muito esse lateral saindo pro outro ficar, mas sim os dois ficando mais e dando mais liberdade pro ponta direita, que entraria o Oscar Bob. E seria isso, mais um jogo eu acho que explorando pelas pontas e um possíveis cruzamentos. Cruzamento da área pro Haaland ali, uma bola fora da área do Odegaard ou do Berg, que é outro meio campo muito bom também da Noruega, vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Mas em geral é isso. Eu acho que a Noruega não é só uma seleção que a gente tem que se preocupar só com o Haaland ali, mas sim como conjunto, como um coletivo dos 11 jogadores, né? Porque é assim um coletivo que vai dar trabalho, né? Joga totalmente diferente do Japão, porque escuta muita gente falando, o Japão, se passou sufoco contra o Japão, vai passar sufoco também com a Noruega. Mas eu acho que isso vai muito, não vai só de habilidade de jogador por jogador, mas vai mais além ainda para ver como cada seleção joga. Porque o Brasil pode passar sufoco com o Japão, que é totalmente defensivo, isso joga em contra-ataque, e que se acovardou muito no jogo passado. Eu acho que se tivesse aproveitado mais, tido mais coragem, sem medo, poderia até ter feito outro gol, dado mais trabalho pro Brasil, né? Mas vai muito além dos jogadores, mas a gente tem que ver mais o estilo de cada seleção, porque o Brasil passou sufoco contra esse Japão defensivo, mas contra a Noruega, que às vezes vai sair mais, vai liberar mais lateral,
pode ser um jogo mais tranquilo, porque vai ter muito contra-ataque do Brasil, né? Não espantaria também se o Brasil esperasse mais a Noruega atacar nesse jogo e se fosse só para os contra-ataques, que eu acho que tende sim a ser uma coisa boa pro Brasil, né? Até porque a Noruega sai muito e deixa muita brecha na defesa. Não é um time tão bom defensivamente. Então vamos falar um pouco aqui do Brasil rapidamente também. Falar só mesmo a minha escalação pro jogo, que não vamos poder contar com o Paquetá, né? Que se machucou e vai ficar fora pelo resto da Copa. E o Rafinha eu não acho que volta agora. Voltaria por umas possíveis quartas de finais, né? Caso o Brasil passe. Mas meu Brasil para o jogo de domingo. Alisson no gol, Douglas Santos na esquerda, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Ouvi muita gente falar do Bremer pela força física para marcar o Haaland. Mas como eu falei antes, a Noruega vai muito além de Haaland. Sim, tem 11 jogadores ali que são de uma boa qualidade, né? Principalmente do meio campo para frente. Então eu iria com o Marquinhos mesmo. E na direita eu colocaria o Ibañez no lugar do Danilo do Flamengo. Porque esse Nusso da Noruega, na minha opinião, é o principal destaque dessa Copa. É o top 1 ali que está se destacando mais nessa seleção. E corre muito de drible. Então, por mais que o Ibañez jogue melhor na zaga e às vezes deixa até um pouco a desejar na lateral, mas eu acho que é melhor um lateral veloz, que está mais ou menos, do que um Danilo do Flamengo, né, que é mais lento. Que é mais experiente, mas é bem mais lento. Então eu iria de Ibañez na lateral direita. Na volância eu colocaria o Fabinho, eu não iria de Casemiro. Apesar do Ancelotti ter deixado ele no último jogo, ter feito gol e tal. Mas eu acho que é um cara que tá bem abaixo, que deixa muito a desejar, né? Quando o outro time faz contra-ataque, quando o outro time vai atacar. E até às vezes também na saída de bola do Brasil. É um cara que erra alguns passes bestas, vez ou outra. E não tem muita velocidade para recompor, né? Defensivamente. Eu iria de Fabinho. Eu colocaria Bruno Guimarães, que é unanimidade. E botaria Danilo Santos no lugar do Paquetá. Porque é um meio campo que aparece muito na área, na entrada ali da área para dar um chute ou outro e tal. Então seria bem interessante, principalmente pensando em Vinícius Júnior, explorar mais as laterais do que infiltradas pelo meio. Então Vinícius Júnior explorando mais a lateral, ele pode achar muitos cruzamentos na área, obviamente para o nosso atacante, enfim. Ou também toques voltando, porque como ele vai todo pro ataque, a gente vai ter o Matheus Cunha aqui, possivelmente, ou o Endrick, segurando muito os dois zagueiros, ele vai subir muito e vai achar muita bola voltando, né? E essa bola voltando que chega na entrada da área, que é um possível Danilo Santos, que é o posicionamento que ele usa bastante, né? Tanto na seleção, nos amistosos ali, e também no Botafogo. Então eu iria de Danilo Santos no lugar do Paquetá. E na frente, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Ryan, mesmo ataque do jogo passado. Não espantaria, como eu falei agora, que se ele botasse o Endrick no lugar do Danilo Santos, ou até do Cunha também, por ser um atacante que ficaria mais pelo meio e puxasse os dois, tipo assim, segurasse muita atenção, né, dos dois zagueiros da Noruega. Mas eu particularmente começaria com ele no banco, né, e obviamente entraria no segundo tempo, para ali se o Brasil precisar de um gol, ou se alguém estiver cansado, enfim. Que é um cara também que tem muita qualidade. Mas esse seria o meu Brasil, tá, pro jogo. Sim, tem que ter muita atenção nessas laterais, porque a Noruega é um time muito veloz e habilidoso pelas pontas. Então, principalmente Douglas Santos ali, que é o titular absoluto, e um possível Ibañez ou até Danilo, também na lateral direito, tem que ter muita atenção. E falando mais uma vez, não sei se eu já falei no vídeo, eu não me espantaria se a Noruega colocasse o Oscar Bob, que é um ponta direita, se não me engano, é muito habilidoso de velocidade. Então, no lugar do Sorloth, né, que já é um cara mais lento, que não volta tanto para marcar. Então, eu acho que a Noruega possivelmente vai estar fazendo isso contra o Brasil. Oscar Bob na ponta direita para dar tanta pressão no ataque, o Brasil se defender mais, mas também dois jogadores que vão estar conseguindo voltar mais para ajudar ali no meio campo da Noruega. Então é isso, pessoal. Tentei falar aqui mais rápido hoje, né? Dar uma geral aqui sobre o jogo de domingo. Acabei não gravando o Brasil e Japão que passou, mas vim aqui trazer um pouco do Brasil e Noruega, que vai ser domingo, né? Então um videozinho mais curto aí também. E é isso, né? Até os próximos vídeos aí. Obrigado por quem assistiu até agora. E valeu, até a próxima.